E o nosso quarto tema vai falar sobre o espaço do cidadão. Nós vamos ver aqui os índices das classificações do IPEA e a organização setorial do IPEA. Tudo bem? Beleza, aqui o nosso texto aqui, pessoal, vamos lá para nossas páginas, tá? Bom, o conceito de pobreza não obedece a padrões rígidos, tá? Ele varia no tempo, no espaço e é um critério, vezes, subjetivo. Bom, beleza. Como no caso do país, né, pessoal, é necessário um órgão, né? Não apenas o senso comum, mas um instituto de pesquisa que realmente determina a qualidade de renda das pessoas, tá? E a qualidade de vida. Tudo bem aqui, ó. Segundo o Instituto de Pesquisas Econômicas Aplicadas, o conceito de pobreza refere-se à situação de carência em que indivíduos não conseguem manter um padrão mínimo condizente com as referências socialmente estabelecidas no contexto histórico, tá? Bom, já o Banco Mundial considera o sujeito pobre quem vive até com 60 dólares mensais, tá? Então a gente pode observar tanto o organismo brasileiro quanto o organismo internacional, aí tem parâmetros diferentes, tem medidas diferentes, né? Tem critérios diferentes para se definir o índice de pobreza, tá, de um determinado país. Tudo bem? Para o IPEA, a pobreza deriva de dois fatores: escassez de recursos e má distribuição de renda. Então vamos ver primeiro o que é esse IPEA aqui, pessoal. Vamos lá, o que é esse IPEA? IPEA Data também, pessoal, como nós falamos, né? É um órgão do governo, do setor de planejamento, tá? Que ele também faz a pesquisa, faz o levantamento aí dessas informações socioeconômicas, tá certo? Para se ter uma informação mais detalhada da realidade socioeconômica brasileira. Tudo bem? Vamos lá. Beleza. Assim, ok. Para o IPEA, para esse órgão de pesquisa do Brasil, a pobreza deriva desses dois fatores: escassez de recursos e má distribuição de renda. Ou seja, e no Brasil nós não temos escassez de recursos, nós temos alimentação, temos os países que têm uma lavoura muito bem completa, né? Temos uma indústria que fornece muitas coisas, nós temos aí um setor agropecuário também, né? Muito forte, temos energia disponível, né? Para as máquinas produzirem. Então o que realmente é determinante aqui é realmente esse setor da má distribuição de renda. A renda não está sendo distribuída, né, de uma forma que reduza essa desigualdade. Tudo bem? Aqui, ó, assim não é difícil concluir que a massa de pobres brasileiros, que já chegou a ser 40% da nação, apresentou uma leve queda no início do século XXI, né, e agora está voltando a crescer, tá? Vamos lá, está relacionado ao segundo critério e essa gera a disparidade social. Essa imagem, pessoal, é muito reveladora, né? Nós temos aqui em São Paulo, né? Olha aqui, nós temos esse espaço aqui urbano, né? Nós temos aqui um rio, nós temos aqui os prédios, né? Da cidade, né? A estrutura urbana, certo? Toda ela planejada, organizada, e ao lado nós temos aqui casas, né, de uma forma bem precarizada, né, as pessoas vivendo de uma forma muito precária, né, sem o atendimento dos serviços básicos necessários muitas vezes, tá certo, pessoal? Pessoal, é importante a gente definir que a casa, ela não é símbolo de pobreza, tá, pessoal? Não é isso que está mostrando, não, tá? As casas são habitações importantes, né, os conjuntos residenciais são importantes, tá? Mas o que essa imagem mostra é que há uma diferença muito grande urbana, né, da sociedade, né, entre pessoas que não têm as mínimas condições, né, de morar, né, e vão se agrupando em espaços que podem, né, certo? E uma estrutura urbana já mais definida, né, mais estruturada, tá certo? Aqui, ó, a desigualdade social acompanha a história do Brasil desde o início da colonização e agravou-se ao longo dos séculos, tá, pessoal? Então aqui a gente vai falar um pouco sobre a nossa história como país, tá? A história, seja ela colonial, imperial ou republicana, a gente vai relembrar um pouco da nossa história, né? O Brasil foi ocupado pelos portugueses, né? Então essa história do descobrimento, descobriu, como se aqui era algo escondido, né? Essa visão não pega mais, né? Não é válida, né? Porque o que na verdade houve foi a ocupação, a expansão marítima portuguesa, né? Incorporando territórios, né, em outros continentes, conhecendo novos continentes, estabelecendo a ligação logística com esses continentes e depois ocupando efetivamente o território desses continentes que eram habitados por grandes nações indígenas, né, pessoal? Então aqui, ó, a nossa história colonial, né,
é marcada por essa ocupação, né, essa exploração portuguesa, né, durante o período imperial ou também durante o período republicano, né, pessoal. Então, já no período colonial já iniciou já o tráfico, né, o tráfico de pessoas da África, né, que eram vendidas na África, sequestradas, roubadas, vendidas como escravos. Elas não eram escravos, elas foram vendidas como escravos, escravizadas, né, contra a vontade, foram levadas para os outros continentes, na América, né, outros lugares aí, tá certo? Para servir de mão de obra para a forma de economia de Portugal e de Espanha, tá? Então, durante o período colonial, durante o período imperial, tá? E também durante o período republicano. No caso do Brasil, o Brasil é um país tradicionalmente rural, né? Então, as pessoas que foram escravizadas, elas atendiam a essa vida no campo, tá? A riqueza proveio do trabalho dessas pessoas, o trabalho escravo, né, que não tinha remuneração nenhuma, né, certo? Então os resultados históricos aí foram drásticos, né? Produziu em 5 séculos, 500 anos, o mais profundo fosso social e acentuada estratificação que moldou uma nação injusta, né, pessoal? Então a gente tem aqui uma das grandes causas da desigualdade brasileira, né, é a nossa história, né? Como o país foi ocupado, como as pessoas que compõem essa grande nação, elas se relacionavam, era uma relação desigual, né? Não era uma relação baseada nos direitos, né? No respeito, não, era na violência, era na exploração, né? Era na violência mesmo, na morte, né? O Brasil se tornou um país de poucos privilegiados e excluídos, uma democracia incompleta. A cultura escravocrata, que deixou suas marcas da alma da sociedade brasileira até hoje, está dos fatores determinantes de tal dilema, tá? Aqui no caso, aqui, ó, o Brasil, que foi o último país a abandonar o trabalho escravo na América e no Ocidente, né? O Brasil aqui foi com muito custo, né? Foi feita aí, né, a liberação das pessoas escravizadas aí durante o período, né? Depois do período finalzinho do período imperial e começo do período republicano. Tudo bem? A desigualdade está arraigada na nossa realidade, tá? Que parece algo natural, né? Muita gente não se preocupa mais. Tem gente que fala, é assim mesmo. Sempre foi assim, sempre vai ser, né? Então muitas vezes acredita-se, né? Tem essa ideia do senso comum que isso é o normal, é o natural, né? E não é, pessoal, não é, tá? Feito o diagnóstico que o Brasil é um país desigual, paira a pergunta, como reverter esse quadro? Será que vai ser para sempre? Será que o país está destinado a ser esse país desigual? Né? A gente sabe que não, né, pessoal? Porque a construção de um país é uma construção diária, né? Uma construção contínua, né? Através da democracia, através da liberdade de direitos, né? De deveres também, direitos e deveres caminhando juntos, né? O respeito às leis, respeito às instituições, confiabilidade nas instituições, né? Responsabilidade social. Então isso aí, pessoal, a história a gente está construindo, né? A gente está descrevendo cada dia mais uma história nesse país, tá? Bom, então aqui estão os caminhos, né, pessoal, que se tem para diminuir essa desigualdade, tá? Existem 2 caminhos, aqui o autor coloca: aumentar a riqueza nacional por meio da produção, tá? Além do mais que já tem, tá? De forma que o aumento chegue às pessoas mais pobres, tá certo? Essa é uma das opções, tá? Ou também encaminhar uma política redistributiva de renda, ou seja, dividir melhor aí esses orçamentos públicos aí para que atendam realmente à necessidade da população, tá? Certo? Dificilmente se resolve a questão com má distribuição sem transferir renda dos mais ricos para os mais pobres, tá certo? É uma questão muito delicada, né? A classe social mais abastada, ela se organiza politicamente, né? Ela define eleições, né? Ela mantém os seus representantes no Congresso para criar as leis que vão beneficiá-las, né? Então é uma luta difícil, né? Para se ter aí uma igualdade, né? Reduzir essa desigualdade. Aqui é um triste quadro das pessoas, né, que vivem, né, em situação de vulnerabilidade, seja alimentar, de saúde, tá certo? Pessoas que deveriam estar, que o país que é um país rico, que poderia e que pode fazer uma qualidade de vida melhor, que atenda com dignidade as pessoas, né? Não a pessoa ficar prejudicada como último recurso, buscar aí nos lixões aí a sua subsistência, tá?
certo, pessoal? A necessidade da revisão da política tributária nacional. Uma pesquisa do IPEA, por exemplo, aqui, ó, revela que os 10% mais pobres têm 1/3 da sua renda confiscada por tributos, enquanto os mais ricos, 1/5, sendo conforme levantado pelo IBGE. Os 10% mais ricos concentram quase metade da renda nacional. Esse aqui é algo vergonhoso, né, pessoal? Vergonhoso. Um país grande, um país rico, né? E infelizmente tem-se a cultura de se manter essa desigualdade, tá certo? Pessoal, mais uma vez, um esclarecimento sobre essa foto, essa imagem, né? O que eu quis dizer é o seguinte, é que o país precisa ter políticas públicas que atendam essas pessoas, né, que infelizmente estão aí nessas condições de vulnerabilidade. Mas também, pessoal, a gente não pode esquecer também, né, que existem as pessoas que trabalham como na coleta seletiva, né, que fazem um trabalho muito importante, né, pessoas que estão nesse setor. O trabalho cooperativo abarca muito essas pessoas que decidem ter a sua renda, né, baseada nessa atividade, tá? É uma atividade importante, tá certo? Conscientiza bastante, tá certo? E não é de alguma forma esse trabalho de coleta seletiva, de trabalhar nesse setor, não é um trabalho nem indigno, tá, pessoal? Isso que a gente tem que enfatizar, tá? As pessoas fazem um trabalho muito bom, tá certo? Estão se organizando, tem cursos, né, em questão ambiental, em questão de saúde pública, tá certo? Então não é um trabalho digno não é trabalho indigno, aliás, trabalhar com a coleta seletiva, né, ou na limpeza urbana, que é muito importante para a nossa sociedade, tá, pessoal? Isso que eu quero deixar muito claro para vocês, tá certo? O que eu estou falando é que o país precisa ter políticas públicas que garantam às pessoas a qualidade de vida, né, a qualidade de saúde, né, qualidade de emprego, de trabalho, de renda, né, para que ela possa aí ter assegurado os seus direitos aí. Tudo bem? Então isso deixando para esclarecer. Tudo bem? Aqui, pessoal, nós temos aqui algumas medidas que são importantes, que poderiam diminuir, né, essa questão de desigualdade, tá? O autor coloca aqui o aumento do salário mínimo, tá? O aumento do salário mínimo como algo importante. Política garantidora de uma renda mínima para a população mais vulnerável, tá? As pessoas que estão fora, os velhinhos, as pessoas mães, né, que não têm condições aí, né, de renda, tá? Como nós comentamos também, começo desse ano, até metade desse ano, nós tivemos grandes tragédias aí, sobretudo na região sudeste, tá? De tragédias ambientais, de chuvas climáticas, né? Pessoas que perderam suas casas, pessoas que estão fora aí, né? Necessitando muito mesmo do apoio do Estado para poder sobreviver, porque perderam praticamente tudo, né? As enchentes no Nordeste, né? E também no Sudeste também, tá? Políticas de redução de desemprego, muito importante também, pessoal, ter a pessoa estar trabalhando, né? É relevante, ajuda o país, tá? Programas sociais emergenciais, né? Isso que nós falamos, por exemplo, populações que enfrentaram grandes tragédias, né? Elas precisam de uma renda imediata, né? De comida, e não só de doações, né, pessoal? Não é só doações, é política pública mesmo, né? Poder ter programas que atendam as pessoas, né? Que dê uma moradia digna, que dê um trabalho digno, que dê uma saúde digna para elas, tá? Política previdenciária, que atenda a parcela mais envelhecida, tá, pessoal? Os anos vão passando, as pessoas vão envelhecendo e é necessário aí ter uma política de renda previdenciária que garanta que essas pessoas que estão envelhecendo, que são já aposentadas, né, elas possam ter aí garantido aí a sua qualidade de vida com remédios, com tratamento médico, né, com moradia, com alimentação, tá? É muito importante isso, tá? Política redistributiva de renda, tá certo? Distribuir melhor a renda, tá? Reforma tributária, aquele que nós já falamos, tá certo? Em relação às pessoas que podem contribuir mais, né? E infelizmente tem mais isenções, tá certo? Melhorias na educação, sobretudo que diz respeito à qualidade da educação, né? Então vocês terem aí uma escola bem estruturada, né? Salas de aula bem estruturadas, né? Materiais didáticos, né? Recursos para vocês estudarem, é muito importante isso também, tá? Melhoria na remuneração salarial e políticas públicas de combate à pobreza e a pobreza absoluta, né, pessoal? Dos temas aqui muito tristes, né? Pobreza extrema e a pobreza absoluta, a pessoa que não tem nada, né? Então é necessário criar essas soluções aí, implementar, aliás, essas soluções para que as pessoas tenham assegurado o seu direito à vida. Tudo bem? Certo, pessoal?